Em maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da cobrança do ICMS Fronteira imputado às empresas optantes pelo Simples Nacional nas operações interestaduais que elas realizam. E aí, será que o Supremo Tribunal Federal esgotou o tema ou haveria mais alguma questão pendente sobre esse assunto? Bom, eu já antecipo para vocês, o Supremo não esgotou o tema e sim há questões pendentes sobre esse assunto ainda. Oi pessoal do Direito Tributário, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ICMS Fronteira, sobre as empresas optantes pelo Simples Nacional e sobre a nova decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em maio de 2021 sobre esse assunto. O ICMS Fronteira é um apelido dado aos tributos exigidos pelo fisco estadual no momento em que uma mercadoria cruza a fronteira de um estado para o outro e entra no estado de destino daquela mercadoria. Nessa categoria estão contempladas três espécies de tributos. A primeira é o diferencial de alíquota, também conhecido como DIFAL, e ele incide nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, não contribuinte de ICMS, e ele corresponde à parcela devida ao estado de destino. É o tributo cobrado, por exemplo, nas operações de e-commerce ou comércio eletrônico. A segunda espécie é o ICMS, que incide na operação subsequente a esse ingresso da mercadoria no estado de destino. Ele pode ser antecipado para o momento em que a mercadoria ingressa no estado de destino. E ele é calculado na mesma forma do diferencial de alíquota ou do DIFAL. E a terceira hipótese é o adicional ao ICMS, que é destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. Ele varia entre 1% e 2%. Simples Nacional é um outro apelido dado a um regime tributário simplificado e unificado de recolhimento dos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, mediante a utilização de um documento de arrecadação único. É o documento de arrecadação do Simples Nacional. Esse regime simplificado e unificado foi previsto pela Emenda Constitucional 42 de 2003, que alterou o artigo 146 da Constituição e impôs ao legislador complementar o dever de sua criação. Assegurou o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. E impôs ao legislador complementar três tarefas. A primeira foi a criação das regras desse tratamento favorecido e diferenciado. A segunda foi a criação do regime tributário simplificado e unificado, o conhecido Simples Nacional. E a terceira foi a criação de um regime especial e simplificado do ICMS, contribuições destinadas à Seguridade Social, parcela empregador, incidentes sobre a importação e as contribuições conhecidas como PIS/PASEP. Em cumprimento a essa missão foi criada a Lei Complementar 123 de 2006, que criou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Dentro desse estatuto, criou o regime unificado de arrecadação de tributos, conhecido como o Simples Nacional. Aqui, pessoal, é importante destacar três questões sobre o Simples Nacional. A primeira delas é que nem toda microempresa e empresa de pequeno porte pode aderir, porque a lei complementar traz uma lista de situações e hipóteses em que as empresas simplesmente não podem aderir. A segunda questão é que a adesão ao Simples Nacional é opcional. Então, nem todas as microempresas e empresas de pequeno porte se submetem ao Simples Nacional. E a terceira questão é que um dos dispositivos da lei complementar prescreve que a adesão ao Simples Nacional não exclui a incidência do ICMS Fronteira. Esse mesmo dispositivo também autoriza a cobrança antecipada daquele ICMS que incide sobre a revenda subsequente, após o ingresso da mercadoria no estado de destino. E autoriza também que esse ICMS Fronteira, exigido de forma antecipada, seja calculado na mesma forma do diferencial de alíquota. Então, os estados passaram a impor
essa antecipação do ICMS às empresas optantes pelo Simples Nacional. E com isso nasceu um movimento de judicialização dessa questão. As empresas optantes pelo Simples Nacional que se sentiram lesadas, que se sentiram ofendidas no seu direito, passaram a recorrer ao judiciário tentando afastar essa antecipação do ICMS. Segundo a tese jurídica defendida por essas empresas, a legislação estadual seria inconstitucional, porque elas não estariam recebendo o tratamento diferenciado, especialmente favorecido, imposto e assegurado pela Constituição Federal. Também seria inconstitucional porque esse pagamento antecipado de ICMS para as empresas optantes pelo Simples Nacional não é recuperável dentro do contexto da não cumulatividade. As demais empresas que não se submetem ao Simples Nacional conseguem recuperar esse valor naquela sistemática de créditos, débitos, desconto, da apuração do ICMS. Só em maio de 2021, 15 anos após a edição da Lei Complementar 123, é que o mérito dessa questão foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal através do tema 517. Prevaleceu o voto do relator ministro Edson Fachin. Após analisar a íntegra do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, é possível perceber que essa exigência tributária foi julgada válida sob os seguintes fundamentos. 1. A lei complementar autoriza essa cobrança. 2. A lei complementar também autoriza a antecipação desse ICMS. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido da constitucionalidade da antecipação desse tipo de ICMS incidente sobre as operações posteriores à aquisição interestadual de mercadoria. 4. A legislação estadual aplica a não cumulatividade do ICMS exatamente na forma como foi delineada pela Lei Complementar 123. 5. A legislação estadual dá às empresas optantes pelo Simples Nacional o tratamento diferenciado e favorecido exatamente na forma como foi determinado pela Lei Complementar 123. Em suma, a legislação estadual segue fielmente as regras fixadas pela Lei Complementar 123. Além disso, nos seus fundamentos, o Supremo Tribunal Federal também decidiu que, 1. A Constituição não estabelece exatamente como deveria ser esse tratamento diferenciado e favorecido, e essa tarefa, portanto, caberia livremente ao legislador complementar. 2. O tratamento diferenciado e favorecido teria, portanto, se materializado no momento em que o legislador criou o regime tributário simplificado e unificado. 3. A não cumulatividade do ICMS não seria um princípio constitucional tributário, mas apenas uma técnica de apuração desse tributo. E, além disso, não seria um postulado absoluto. Ele poderia ser flexibilizado pelo legislador complementar. E essa flexibilização, portanto, seria plenamente válida. Então, é legítima a opção do legislador complementar no sentido de autorizar o legislador estadual a criar hipóteses de não aplicação da não cumulatividade na apuração do ICMS, mesmo em situações de plurifasia, e de impedir a criação de um direito ao abatimento de créditos na apuração do ICMS. Minha opinião sobre isso. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal não tratou e não abordou os casos em que a operação posterior não é tributada pelo ICMS. Nos casos de operações isentas, por exemplo, nessas hipóteses não faz muito sentido falar em antecipação de um imposto posterior ou incidente sobre uma operação posterior, quando essa operação posterior não é tributada. Antecipar, portanto, o quê? Se posteriormente nada é devido. Aqui parece aí que há uma ofensa à razoabilidade, ao princípio da razoabilidade,
Segundo, ao sintetizar o seu entendimento e enunciar a tese firmada, o Supremo fez referência à antecipação do imposto em toda e qualquer operação interestadual realizada pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. Contudo, nos fundamentos do acórdão está claro que essa tese se aplicaria apenas quando houver uma operação posterior. Portanto, quando a mercadoria é adquirida numa operação interestadual para posterior revenda. Além disso, a validade do diferencial de alíquota incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, que é quando não existe uma revenda posterior, essa questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal através de um outro processo. Portanto, a impressão que fica é que a tese firmada pelo STF, na forma em que foi sugerida pelo relator ministro Edson Fachin, digamos, foi mal redigida. Terceiro, de fato, a Lei Complementar 123 dá amparo à legislação estadual. O problema, portanto, não está na legislação estadual, mas sim na própria Lei Complementar. Então, quando o Supremo decidiu que a legislação estadual é válida porque está amparada na Lei Complementar, mas sem analisar a validade da Lei Complementar, me parece que o Supremo fugiu do problema e não resolveu o caso, não resolveu a controvérsia. Sobre o tema da não cumulatividade, acredito que o Supremo Tribunal Federal errou ao reduzir o seu papel à mera técnica de apuração do imposto. Acredito que a não cumulatividade possui natureza de verdadeiro princípio constitucional tributário inserido no contexto das limitações constitucionais ao poder estatal de tributar. Eu até concordo que essa garantia constitucional não é absoluta, mas penso que o legislador complementar extrapolou a competência que lhe foi otorgada pela Constituição Federal ao flexibilizar, tanto assim, a aplicação da não cumulatividade no campo do ICMS. Além disso, quando o Supremo decidiu que o tratamento favorecido e diferenciado teria sido alcançado simplesmente com a criação do Simples Nacional, me parece que aí se revela uma compreensão profundamente equivocada pelo Supremo sobre a competência que a Constituição Federal otorgou ao legislador complementar nesse assunto. Ora, o tratamento diferenciado e favorecido ele é destinado a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, mas nem todas se submetem ao Simples Nacional. Então, seguindo a linha de raciocínio do Supremo Tribunal Federal, apenas as empresas optantes pelo Simples Nacional é que estariam recebendo um tratamento diferenciado e favorecido, o que se mostra um grande equívoco. Na minha opinião, a Constituição atribuiu ao legislador complementar 3 tarefas. A primeira, de criar regras sobre o tratamento diferenciado e favorecido para todas as microempresas e empresas de pequeno porte. A segunda, a tarefa de criar um regime tributário simplificado para essas empresas, o Simples Nacional. E a terceira tarefa, excepcionalmente para aquelas empresas que não se submetem ao Simples Nacional, a criação de um regime tributário especial e também simplificado para o ICMS, além da contribuição previdenciária parcela empregador, importação e PIS/PASEP. Com isso, a legislação estadual seria aplicada apenas e por exclusão às microempresas e empresas de pequeno porte que não se submetessem ao Simples Nacional. Desse modo, todas as microempresas e empresas de pequeno porte estariam sendo tratadas de forma diferenciada e favorecida. E aí não haveria o que se falar, portanto, em inconstitucionalidade da legislação estadual, mas sim na sua interpretação conforme a Constituição. Do contrário,
a aplicação da legislação estadual na forma como vem sendo feita e agora validada, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, ela se apresenta muito mais onerosa para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Essa minha interpretação, essa minha análise, ela tem também fundamento na leitura do parágrafo único do artigo 146, porque lá está dito com todas as letras que ao legislador complementar cabe a tarefa de criar um regime único de arrecadação dos tributos, um regime unificado, um regime único. E da forma como a legislação vem sendo aplicada, em verdade, o que se tem é um regime misto, ou um regime híbrido para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o que permitiria, portanto, a bitributação dessas empresas em relação ao ICMS. Mas o grande problema é que essa questão, em particular, não foi abordada, não foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que temos aqui são questões de mérito que foram decididas de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal e sobre as quais não cabe mais arguição, questionamento, mas o tema não foi esgotado. Há questões em aberto não analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essas questões não abordadas pelo Supremo, a meu ver, podem serem submetidas a julgamento do Supremo Tribunal Federal. A minha dica é que quem for fazer isso, no seu processo, no seu recurso, abra ali um tópico, abra um capítulo para tratar do distinguishing entre os assuntos que foram tratados pelo Supremo ao julgar o tema 517 e essas questões que ficaram em aberto, para que fique claro que o que vai ser julgado, o que está sendo submetido a julgamento do Supremo Tribunal Federal, portanto, são questões que ainda não foram julgadas por aquela corte. Pois é, pessoal, eu sempre digo que não dá para esgotar um tema, né? Mas eu espero sinceramente que esse breve conteúdo possa, de alguma forma, contribuir com o dia a dia aí da advocacia tributária de vocês. Forte abraço, até a próxima, hein? Luz e paz.